Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse evento, a mais essa reunião nossa virtual promovida mais uma vez pelo curso de Direito com a maestria do Diretório Acadêmico do curso. Eu sou o professor Hilário, sejam todos muito bem-vindos aí nessa noite, para quem já é nosso aluno, para quem também está nos acompanhando e que é de fora da instituição, recebam todos um afetuoso abraço e sejam tão muito bem-vindos para tratarmos desse nosso assunto, que foi selecionado com muito carinho para essa nossa conversa de hoje. Convido já de início o aluno Lucas para que faça parte dessa nossa mesa virtual e conduza aí essa abertura dos trabalhos. Lucas, seja bem-vindo. Obrigado, Hilário. Boa noite a todos que estão presentes conosco hoje. A gente, com grande satisfação, traz mais uma palestra para vocês. Hoje, com uma pitadinha de nostalgia já, porque é a última palestra da nossa gestão do diretório acadêmico, mas em breve nós teremos outra que, se Deus quiser, fará um trabalho muito superior ao nosso. Vou ser breve nos comentários agora, então eu já queria chamar a Pamela, que é a vice-presidente do diretório acadêmico, para participar conosco, ela que vai dar umas palavras introdutórias aí para a gente e no final eu me despeço e também teço alguns comentários para vocês, tá bom? Muito obrigado, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho do porquê que a gente escolheu esse tema, né? Tava pensando aqui, o pessoal que está saindo, né, que está aqui no quinto ano, assim como nós dois, muitas vezes vai para o mercado de trabalho e não tem muita noção de como gerir o próprio negócio, caso, né, vá abrir o próprio escritório. E a gente pensou em trazer um tema como este, porque além do conhecimento prático e teórico que a gente adquire na faculdade, a gente também acha que é muito importante trazer esse conhecimento sobre a gestão de um escritório mesmo. Gostaria de chamar o professor Fernando Sá também para compor aqui a mesa conosco. Muito boa noite a todos, espero que todos aí estejam bem. Mais uma vez, é uma alegria, uma satisfação estar aqui nesta live promovida pelo Diretório Acadêmico com extrema maestria. Estávamos lembrando aqui hoje, nessa noite, que a gente pode dizer de despedida, mas não de despedida dos nossos amigos que nós cultivamos, que são todos os alunos e especialmente também os componentes desse diretório acadêmico, que foi muito ativo. E hoje eu perguntei para o Lucas, agora há pouco, qual era o nome da chapa deles, que 2 anos atrás disputava aí a possibilidade de comandar o diretório acadêmico do curso de Direito, e a chapa se chamava Actio. Eu acho que nada mais veraz do que o que foi a gestão desse diretório acadêmico. Foi um diretório realmente de ação. E eu diria que ele foi um diretório de ação e de emoção, porque todo mundo que se colocou dentro deste diretório acadêmico se pôs a trabalhar, se pôs a fazer o que fez com toda a paixão, com toda a determinação para trazer o melhor possível para os nossos alunos. E o melhor possível é nada mais, nada menos do que o melhor realmente, tá? Eu gostaria de aplaudi-los, porque eu acho que nós tivemos aqui o diretório acadêmico mais ativo, mais actio de todos os tempos aí da nossa instituição, e isso é graças a vocês. Certamente nós teremos um novo diretório acadêmico a partir do ano que vem, um diretório acadêmico que também vai se mirar no exemplo de vocês, e eu tenho certeza que também trará bastante frutos para seu próprio engrandecimento profissional, para o engrandecimento profissional dos nossos alunos, para o engrandecimento da instituição. Tenho certeza, eu aqui, que todos vocês fizeram um belíssimo trabalho, e esse trabalho certamente reverberará na vida profissional de vocês e no sucesso profissional de vocês. Aplaudo vocês, estou aqui sentado, só não vou levantar aqui porque com certeza, se eu levantar, nós vamos tirar o foco aqui da câmera, mas
gostaria de aplaudi-los realmente de pé, gostaria de abraçá-los, e o mínimo que eu posso fazer para vocês é justamente o quê? Dar aí os 2 vademecums que eu falei para vocês sortearem aí entre os alunos, vamos fazer o sorteio aí no Instagram de vocês, e gostaria de dizer que não só, tá, a coordenadoria do curso de Direito, não só o professor Fernando de Sá, mas o amigo, tá, Fernandão Sá, está à disposição de vocês para aquilo que for necessário a partir desse novo passo que se implementa na vida dos senhores e das senhoras, tá bom? Sintam-se fortemente abraçados, sintam-se fraternalmente abraçados e sintam-se acolhidos para sempre no coração desse professor. Bom, dando seguimento aos nossos trabalhos, gostaria de dizer que é uma imensa satisfação receber nessa noite um palestrante de tão alto gabarito como o professor Guilherme Brenner Lucchesi, professor doutor titular aí da cadeira de Direito Processual Penal na Universidade Federal do Paraná, já participou de diversos eventos aí, até o Lucas lembrava uma participação dele excepcional dentro do podcast Salvo o Melhor Juízo, um professor aí que certamente vai trazer grandes lições não apenas do direito, mas grandes lições que a gente vai poder carregar para a nossa própria vida, para a nossa própria gestão da nossa vida profissional, com um tema aí tão candente como é a administração dos escritórios em tempos modernos. Professor Guilherme Lucchesi, gostaria que você viesse aqui conosco, compartilhar a nossa tela e se sinta também abraçado, acolhido, sinta-se em casa na instituição, sinta-se em casa na FEMA com os nossos alunos. Por favor, doutor Guilherme, a palavra é toda sua. Muitíssimo obrigado, professor Fernando, pela calorosa recepção. Muito boa noite a todos e a todas. Para mim é uma alegria, uma honra estar aqui participando deste evento que marca, né, o término da gestão do Diretório Acadêmico de Direito da FEMA. É minha primeira vez na instituição, então sinto-me muito honrado pela deferência que me é estendida e dizer que é uma alegria falar de um tema com o qual eu não paro para pensar nisso, né? Mas é um tema com o qual a gente trabalha todos os dias, que é a gestão dos escritórios de advocacia. Normalmente, e o Lucas comentava comigo, né, quando fez o convite, normalmente sou convidado para falar de temas de dogmática jurídica, temas relacionados ao direito penal econômico, o processo penal, a cegueira deliberada, que foi um tema que estava discutindo aqui antes com a Pamela, que foi o tema do TCC dela. São temas riquíssimos e que somos chamados com frequência, mas dificilmente paramos para pensar, né, naquilo que é de fato o nosso dia a dia, é o nosso principal ganha-pão, que é a gestão dos escritórios de advocacia. E como disse a Pamela agora no início, né, isso é algo tão importante e que, infelizmente, a faculdade, e não é só a faculdade de vocês, estou vendo que a faculdade de vocês faz muito mais do que as outras, né? Nenhuma faculdade nos ensina como gerir um escritório de advocacia. A faculdade de Direito hoje no Brasil, ela não nos ensina uma profissão, ela nos permite uma formação sólida, baseada em conceitos jurídicos que vão nos permitir atuar nos casos, mas a faculdade não nos ensina a ser advogado, a ser juiz, a ser membro do Ministério Público, a ser delegado de polícia. Essa parte, digamos, profissional, simplesmente não faz parte do currículo de nenhuma instituição, e é algo que a gente aprende. A gente pode aprender no estágio como é que se manifesta dentro do processo, né? Nós podemos assessorar os juízes, membros do Ministério Público, e aprender como é que se exara um parecer, como é que se profere uma sentença, né? Nós aprendemos a peticionar e, eventualmente, aprendemos a fazer audiência no escritório de advocacia, mas aquela parte de back office, né? A parte de trás do escritório, a gestão do dia a dia, isso a gente não aprende. Então, eu preparei aqui uma pequena fala para vocês, para poder tratar um pouquinho do dia a dia do meu escritório.
né? O professor Hilário acho que está com tá com as minhas telas Claro. engatilhadas aqui. Já podemos começar então? Por gentileza, professor. Então tá ótimo. Então, pessoal, acho que para ficar mais claro, ocuparmos melhor o espaço, então eu vou pedir a gentileza então para nós, os outros integrantes da mesa virtual, nós vamos nos ausentar das imagens e seguiremos acompanhando aqui dos bastidores, tá bem? Um abraço, obrigado, professor. Fique à vontade. Maravilha, eu é quem agradeço. Então, meus caros, o nosso tema de hoje, né, como está aqui no nosso letreiro, gestão de escritórios da advocacia nos tempos modernos. E eu fico muito feliz de ser convidado para falar justamente desse tema, né, em tempos modernos, porque, apesar de eu já advogar há muitos anos, né, tenho mais de 10 anos já de advocacia, eu considero o meu escritório um escritório relativamente novo. Tive a experiência de atuar em instituições públicas, instituições privadas, me dediquei durante bastante tempo à academia, trabalhei em outros escritórios, fui sócio de outros escritórios, mas muito recentemente, em dezembro de 2018, tive a oportunidade de fundar o meu escritório da advocacia com base em tudo aquilo que pude aprender nesses anos de experiência. E já aproveito, né? Estão aqui na tela os meus contatos para aqueles que depois quiserem mandar as suas perguntas. Tento ser bastante ativo nas redes sociais. Mas uma pergunta que as pessoas sempre me fazem, né, e é uma dor muito forte que a gente sente. Será que algum dia a advocacia como nós a conhecemos vai acabar? Olhando para o passado, olhando para aquilo que os nossos antepassados na advocacia fizeram, grandes tribunos, eu vou falar aqui muito da minha experiência com a advocacia criminal, né, pessoas como Sobral Pinto, Evandro Lise Silva, Evaristo de Moraes, grandes tribunos, grandes oradores que atuavam perante o Tribunal do Júri, atuavam perante o Superior Tribunal Militar, né, principalmente na época da perseguição política da ditadura militar dos anos de chumbo. Aquele era um modelo da advocacia artesanal. Você não tinha uma sociedade de advogados, você não tinha contrato de prestação de serviços, você não tinha possibilidade de emissão de boleto, cartão de crédito. O trabalho era muito próximo, pessoalizado entre o titular do escritório, que eventualmente tinha uma equipe para lhe apoiar, e o cliente. O cliente sentava, trazia o seu caso, os casos não eram tão complexos como os casos que nós temos atualmente, né, envolvendo crimes contra a administração pública, organizações criminosas, lavagem de dinheiro, né, grandes operações que a gente vem sendo deflagradas no Brasil todo, e mais recentemente agora, durante a pandemia, vejo muito no interior de São Paulo, operações como a Raio X e tantas outras que investigam organizações criminosas responsáveis pela fraude na gestão da saúde do nosso país nessa época tão difícil. Esses novos tempos, eles mudaram um pouco o perfil do advogado. Enquanto anteriormente a advocacia era algo que era feita artesanalmente e daria para dizer em alguma medida os contratos podiam ser feitos no fio do bigode, você ajustava um valor, um preço pelo seu serviço com o seu cliente. O seu cliente muitas vezes lhe pagava à vista, né, e aquele era o modelo de remuneração. Os advogados levaram muito tempo, pelo menos na advocacia criminal, levaram muito mais do que em outras áreas, levaram muito tempo para se profissionalizar, né? Tratar o escritório da advocacia como se fosse uma empresa, né? A advocacia também pode ser empreender. E a gente enfrenta aqui uma dificuldade aumentada, né, hoje em dia. Antigamente, eram pouquíssimos os cursos de direito. Da minha experiência aqui em Curitiba, nós tínhamos tradicionalmente 3 faculdades de direito. A Federal do Paraná, a universidade mais antiga do Brasil, que tem o curso de direito há mais de um século. Posteriormente surgiram as universidades confessionais, e aqui no estado do Paraná tínhamos a PUC, a Pontifícia
Universidade Católica, surgiu a primeira faculdade de Direito particular tempos depois, a Faculdade de Direito de Curitiba, e durante décadas eram apenas essas 3. Formava um corpo bastante pequeno de egressos todos os anos. Você tinha turmas de 200, 300 advogados sendo formados por ano numa cidade enorme, como é o caso de Curitiba, e esse modelo a gente via sendo replicado em todo o Brasil. Com novas políticas educacionais, com novas políticas de governo, foram concedidas autorizações para a criação de inúmeros cursos de direito, e em Curitiba vimos esse número saltar de 3 para 5, para 7, para 20, para 40 faculdades de direito em pouquíssimo tempo, principalmente no final dos anos 90 e início dos anos 2000. E atualmente nós temos um mercado de trabalho que é bastante competitivo, para não dizer saturado. E aí surge uma outra questão importantíssima que vem junto com a Constituição de 1988. Com a Constituição de 88, as carreiras jurídicas, e principalmente o serviço público, ele passou por uma redignificação e um aumento muito grande da remuneração dos vencimentos dos servidores públicos. Juízes e principalmente membros do Ministério Público que ganhavam 1/3 do que ganham os magistrados, que durante muito tempo tiveram vencimentos bastante modestos, passaram a perceber valores que eram muito próximos àqueles que a gente vai encontrar no teto constitucional. E início de carreira chega-se ganhando 80% a 85% do que ganha, por exemplo, um ministro do Supremo Tribunal Federal. O que torna essas carreiras muito atrativas, principalmente para os jovens que estão recém-egressos da faculdade de Direito e que precisam se inserir rapidamente no mercado de trabalho e muitas vezes até custear as dívidas, os empréstimos, os compromissos que se obrigaram a assumir para próprio custeio da educação. Então, você ganhando nada ou ganhando eventualmente uma bolsa auxílio de estágio, tendo a possibilidade de, após 3 anos de prática jurídica, prestar um concurso público e perceber ganhos muito rápido, um crescimento de ganhos muito rapidamente, tornou as carreiras públicas bastante atrativas e, contrariando aquilo que eu aprendi na época do meu curso de Direito, que era a advocacia quem tornava rica, e as carreiras públicas permitiriam uma boa subsistência, essa situação se inverteu. E durante décadas ela permaneceu invertida. Quem queria ficar rico rápido ia para as carreiras públicas e a advocacia seria aquela batalha diária, aquela conquista de espaço, a briga ali num mercado selvagem capitalista em que todo mundo está atrás de cliente, de espaço para uma atuação. Isso tornou a advocacia uma carreira jurídica pouco atrativa para muitos, que desejavam efetivamente os ganhos rápidos, não desejavam todo o processo longo que nós temos de construção de carreira. E os meus colegas de faculdade, por exemplo, que passaram em concursos públicos, durante tempos depois, nós já com mais de 10 anos de formado, nós nos encontramos e o que eu ouço é um sentimento de insatisfação muito grande. E essa é uma coisa que é muito engraçada do ser humano. O ser humano é capaz de se acostumar com tudo. O ser humano se acostuma com a dificuldade, o ser humano se acostuma também muito rapidamente com condições favoráveis. E a pessoa que podia ter uma renda modesta, logo que era alçada a um cargo público, passava a perceber bons vencimentos nas carreiras públicas, via-se automaticamente com um novo padrão de vida e se acostumava com ele. Com a diferença que, como eu disse, essas carreiras públicas elas percebem vencimentos muito próximos àqueles que percebem o teto do funcionalismo público, é muito próximo àquilo que um juiz de direito em primeiro grau em Assis recebe vencimentos muito próximos ao do desembargador do Tribunal de Justiça em São Paulo, que é muito próximo àquilo que vai perceber um ministro do Superior Tribunal de Justiça e que é muito próximo ao que vai perceber um ministro do Supremo Tribunal Federal. A diferença é decimal. E aí,
isso gera um sentimento de estagnação na carreira. A não ser aqueles que se veem muito, né, nessa realização, na missão pública. A missão pública da investigação policial, a missão pública da persecução pública e da defesa dos interesses coletivos e difusos, né, na carreira do Ministério Público, ou, né, a vocação da atividade nobilíssima de dizer o direito, né, de exercer a jurisdição no âmbito da magistratura, a não ser aqueles altamente vocacionados para essas carreiras públicas, se desestimulam muito rápido com a ausência de uma carreira, de uma, né, pelo menos a ausência de uma, como posso dizer, um estímulo financeiro para desenvolvimento na carreira. Há muitos juízes que já se estabilizam numa comarca de entrância inicial e se acostumam com a vida interiorana e não desejam progredir na carreira porque simplesmente não vêem sentido naquilo. Inclusive com remunerações variáveis, questões como direção do foro, cúmulo com atividade eleitoral, o custo de vida no interior torna essas carreiras muito mais atrativas. E isso pode gerar um certo sentimento de estagnação. E eu vejo que a advocacia ela tem sido uma carreira, uma profissão cada vez mais buscada por aqueles que possuem, de fato, uma vontade de se provar no mercado de trabalho, de desejar mais, de querer, de algum modo, demonstrar que tem condições de crescer e de conquistar seu espaço. Então, quando me perguntam, Lucchesi, a advocacia vai acabar? Eu diria que não, né? Até por ela ser uma função essencial à justiça, garantida pelo artigo 133 da Constituição da República, né? É necessário que os clientes sempre busquem os advogados para a defesa dos seus interesses, mas enquanto uma carreira, enquanto um mercado de trabalho, a advocacia sempre será uma opção atrativa, né, para quem queira se destacar e para quem não tem medo de trabalhar nunca. Mas é preciso pensar, né, que tipo de advogado eu quero ser. Dentro da advocacia, existem inúmeras carreiras. Existe a possibilidade de atuação como um advogado que atua no âmbito corporativo, contratado internamente por uma empresa para a gestão dos seus processos, e há planos de carreira muito atrativos, a possibilidade de se chegar algum dia à direção. Há várias áreas diferentes do direito em que nós podemos atuar. É possível a especialização numa área como civil, família, tributário, administrativo, ações constitucionais, direito empresarial, direito do trabalho, não lembro se já mencionei ou não, e a própria advocacia criminal. E o advogado, o curioso é isso, vocês que já prestaram, estão prestes a prestar o exame da OAB, sabem que a gente escolhe uma área em que a gente vai, né, ser examinado com maior escrutínio, né, aquela área em que nós nos especializamos ao longo do estágio ou ao longo da nossa formação acadêmica, mas essa especialização não determina, não delimita, né, em que área que nós vamos atuar. Então, o advogado hoje, e dentro do meu escritório, isso tem sido algo muito interessante. Nós focamos principalmente na área criminal, mas nós também atendemos questões de improbidade administrativa em ações civis públicas, também atendemos questões eleitorais, quando a matéria é correlata com a criminal, e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem mostrado como cada vez mais existe uma sobreposição entre os atos de pagamento de vantagem indevida, título de corrupção, com as vantagens que são entregues a agentes públicos a título de doações de campanha, algumas delas pelo Caixa Regular, algumas delas pelo Caixa 2, que constitui crime, evidentemente, mas é crime eleitoral. Então, existe uma sobreposição muito interessante dessas áreas e a gente consegue trabalhar, muitas vezes, em áreas correlatas. Mas eu diria a vocês, para aqueles que decidem a carreira particular, ou para aqueles que desejam, né, experimentar
a carreira particular, enquanto escolhem o caminho a perseguir, né, seja a carreira pública, a carreira acadêmica, ou até mesmo carreiras que existem fora do direito. Eu diria que hoje não há espaço para o profissional, ou melhor, para o advogado que não seja profissional. Como eu mencionei, a advocacia mudou. Não podia ser como o meu falecido ex-sócio, logo que me formei, senhor de idade, hoje já falecido, que ele gostava de trabalhar da seguinte forma: sentava, fazia um acordo, um combinado de boca com o cliente, que lhe outorgava a procuração, ou quando isso, porque antigamente no processo criminal o advogado podia ser constituído em audiência sem procuração, e combinava o pagamento de honorários à vista em espécie. Não tinha contrato, não tinha nota fiscal, não tinha coisíssima nenhuma. Isso, no mercado de trabalho de hoje, é algo absolutamente inadmissível. A formalização das relações é algo essencial, e isso garante também, como o nosso trabalho é a única fonte do nosso sustento, isso garante uma certa programação para o escritório da advocacia. A nossa estrutura, no início, é uma estrutura relativamente barata, né? Nós podemos iniciar com um notebook, um telefone celular e um meio de locomoção. Essas são as ferramentas básicas do advogado, né? Um local que se possa fazer reuniões pode ser importante. Com o tempo a gente pode expandir essa estrutura, contratando alguém para atender o telefone, contratando uma equipe, né, um estagiário, um advogado para auxiliar no trabalho, mas basicamente o trabalho somos, né, nós, a cabeça pensante, a força de trabalho digitada, né, e um mecanismo para acessarmos os processos eletrônicos e juntarmos a nossa manifestação, e um meio de nos comunicarmos com o cliente. Né, uma forma que o cliente possa nos encontrar, nos contratar e, enfim, estabelecer aí uma relação. Então, em termos de custo fixo, no escritório de advocacia, esse custo fixo inicial ele é bastante baixo, e eu recomendo que esse custo fixo inicial seja bastante baixo, porque nós não sabemos quanto que sobrará para nós no final do mês. Eu tenho um amigo que brinca que o advogado, muitas vezes, ele é um piloto de avião. Ele pode estar pilotando um teco-teco, ele pode estar pilotando um Boeing, mas ele está fazendo um voo transatlântico. Ele parte do Rio de Janeiro sem saber se ele tem combustível suficiente para chegar em Lisboa. E fica ali sobrevoando o Oceano Atlântico, sem saber se ele vai chegar no final do mês ao seu destino. Mas ele tem que ter a fé de que ele vai chegar, porque é somente isso que nos impulsiona. Então, é muito importante a gente ser bastante organizado. Ter um sistema de gestão dessas contas é algo fundamental para saber quanto a gente tem em haver, quem são os clientes que nos devem, né? Estabelecer um protocolo para eventualmente fazer essa cobrança, porque afinal de contas, a advocacia é uma profissão nobre, mas ela não é mais um sacerdócio. Nós precisamos efetivamente sobreviver a partir da nossa atuação profissional. E é preciso lembrar que hoje existe uma instituição que funciona muito mais do que funcionava há alguns anos atrás. Ela se chama Receita. A Receita Federal, a Receita Estadual, eles são implacáveis com a atividade informal. O advogado que eventualmente, né, tem despesas no cartão de crédito, tem contas fixas a pagar e não possui uma renda compatível com o padrão de vida que se demonstra a partir dos seus gastos, e hoje tudo é eletrônico, né? As transferências são eletrônicas via Pix, e há uma autoridade central que sabe tudo que você recebe, tudo que você gasta. Né? As planilhas de cartão de crédito estão todas elas disponíveis ao escrutínio da Receita Federal. E, principalmente na minha área, né, em que os meus clientes são pessoas politicamente expostas, realizar transações econômicas, transações financeiras com essas pessoas, sem emitir nota fiscal, sem recolher o tributo necessário, é algo
na carreira que eu decidi seguir, inadmissível. Né? Nenhum advogado quer... dizem que não existe publicidade negativa, mas nenhum advogado quer estampar a capa do jornal dizendo que foi preso por atuação da Receita Federal em conjunto com o Ministério Público para analisar a situação de sonegação fiscal. Então, eu diria que o maior aliado do advogado nesse início de carreira é um profissional de contabilidade, né? Alguém que possa auxiliar na organização, né, do equilíbrio de receitas e despesas, realizar as comunicações necessárias à Receita Federal, de modo que a gente possa gerar, né, alguma programação do que sobrará do líquido do nosso trabalho para o nosso sustento. Hoje em dia, se você recebe R$5.000 de honorários, não são R$5.000 que vão sobrar no teu bolso. É uma fração disso. Se sobrar 80%, fiquem felizes. Então, a gente precisa ter uma programação financeira. E uma coisa bacana da advocacia é justamente esse caráter variável. Né? Há meses que, enfim, a gente pode passar por alguma dificuldade, há meses que são extremamente... como eu posso dizer? Meses que são extremamente prósperos. O que nós temos que fazer é controlar um pouco os nossos impulsos. Né? Eu vejo muito advogado que, no início de carreira, recebe os seus primeiros honorários numa causa grande e diz, agora eu venci na vida. Vai lá, compra carro importado, aluga uma sala dentro de um escritório de luxo e começa a fazer aquilo que a OAB recentemente tem tentado evitar que os profissionais façam, e começa a ostentar um novo estilo de vida, achando que, a partir do primeiro contrato de honorários grande que a gente firma, todos os meses subsequentes serão daquela forma. E eu lamento informar que, independentemente do estágio da carreira que vocês alcançarem, vocês podem ser profissionais com 30 anos de carreira, que nem todos os meses da advocacia serão meses de bonança. Haverá meses difíceis, então janeiro historicamente é um mês ruim, julho historicamente é um mês ruim, né? E a gente precisa ter uma reserva. Então, talvez a maior dica que eu dou para vocês é não gastem tudo que vocês ganham na advocacia. Tenham sempre um fundo de reserva, evitem distribuir muito lucro dentro do escritório, até vocês garantirem pelo menos 6 meses de funcionamento, porque em 6 meses é tempo suficiente para saber, né, se vocês vão conseguir recuperar aquilo que foi gasto ou se de fato é caso de mudar um pouco o foco do caso, expandir um pouco a área de atuação. Esse controle financeiro para nós é fundamental. Eu diria que essa é uma forma de alcançar longevidade na advocacia e modular um pouquinho a ansiedade e as expectativas em relação à nossa profissão. Mas, acima de tudo, eu diria que hoje, né, em razão de nós estarmos de fato diante de um mercado saturado, há muitos profissionais da advocacia hoje atuando, o Paraná já passou da centena de milhares de inscrições. Creio que o estado de São Paulo já tenha alcançado meio milhão de inscrições. Vocês já estejam na OAB 500 mil, salvo o melhor juízo, ou se não estão muito próximos disso. Então, há muitos profissionais. Eu diria que, em tese, isso não é algo a ser temido. É algo a ser encarado como um desafio. Porque sempre haverá espaço no mercado de trabalho, para aquele profissional, independentemente da sua idade, independentemente da área do direito que ele escolher, né, que ele consiga se destacar. E a gente pode se destacar de diversas formas. Né? O que a gente não pode fazer é cair numa vala comum e fazer aquilo que todo mundo está fazendo. Então, é muito importante a gente aprender com o passado. É importante, se a gente for seguir uma área
é uma profissão que já existe há muitos anos, nós entendermos que existe um passado aqui. Eu mencionei já, o curso de Direito no Brasil é uma instituição centenária. Os cursos de Direito da Universidade de São Paulo e da Universidade Federal do Pernambuco, no Recife, foram fundados há mais de 150 anos, na época ainda da coroa portuguesa no Brasil. Foram fundados por Dom João VI. Então, nós não podemos ser arrogantes a ponto de acharmos que nós temos a única chave, nós temos a única solução para o sucesso. É preciso olhar ao lado, é preciso conversar com profissionais que são mais velhos do que a gente e aprender um pouquinho com a experiência deles. Eu gosto sempre de pensar na figura do mentor. O pessoal aqui estava comentando comigo que vocês já receberam no Dia do Advogado o Dr. Marlos Arnes de Oliveira, que é um advogado também aqui de Curitiba, um advogado consagrado, advogado atuante em diversas fases da Lava Jato, advogou para algumas das pessoas mais destacadas no nosso país, e há alguns anos, trabalhando, meu escritório a 2 quadras do escritório do Marlos, ele se tornou uma espécie de mentor para mim. Ele é mais velho do que eu pego no pé dele por conta disso, mas eu gosto sempre de conversar com ele, porque quem está aqui há mais tempo tem muito para compartilhar conosco. Mas o nosso olhar tem que ser crítico, porque nem sempre aquilo que funcionou para o Marlos vai funcionar para mim. Nem sempre aquilo que funcionou para um advogado mais velho que tenha trabalhado com vocês, ou um professor de vocês, vai funcionar para vocês. Por quê? Porque os tempos mudam. O mercado hoje no Brasil não é o mesmo mercado de quando eu me formei. Eu me formei em 2008. Eu me formei no início do segundo governo Lula. Então, a economia era outra. A economia mudou nos governos Dilma, Temer, mudou muito no governo Bolsonaro. Não vou aqui, não cabe a mim dizer se mudou para melhor ou para pior. Cada um chega às suas próprias conclusões. Mas o fato é que o mundo mudou. As áreas do direito, ou melhor, a demanda que nós temos dos nossos clientes mudaram. Então, o advogado que se formou, por exemplo, no início dos anos 80, no início dos anos 90, tinha um mercado fértil para atuar, por exemplo, na advocacia envolvendo planos econômicos. Início dos anos 90, toda a discussão com relação à unidade real de valor, talvez alguns de vocês não fossem nascidos, acho que a maioria de vocês não era nascida, mas aprenderam isso nos livros de história. Você tinha índices que mudavam todos os dias o valor, e até entrar o plano real no governo de Itamar Franco, a gente não sabia muito bem quanto valia o nosso dinheiro, e há uma série de ações trabalhistas, há uma série de ações administrativas de servidores públicos que reivindicam diferenças por perdas salariais que foram incorridas nesse período por causa dessas oscilações da unidade real de valor. Então, se forem conversar, eventualmente com um tio de vocês, alguém mais velho vai dizer, tem esse mercado para atuar. Só que esse é um mercado que não existe hoje. Esse é um mercado que não existe. Na época em que eu me formei, o advogado em início de carreira sempre teria à sua disposição, por exemplo, boas demandas trabalhistas. Não havia sucumbência na Justiça do Trabalho, toda e qualquer pessoa que tivesse, eventualmente alguma hipótese de rescisão salarial, ou que tivesse diante de alguma situação envolvendo a sua relação com o empregador, poderia demandá-lo na Justiça do Trabalho, porque se perdesse, não teria nenhum prejuízo econômico, a não ser, eventualmente, o pagamento do advogado, que poderia, nesse início de carreira, aceitar receber de maneira contingencial. Receberia somente aquilo que ele ganhasse para o cliente, como um percentual de êxito sobre o trabalho alcançado. Agora, com a reforma trabalhista, por exemplo, esse é um mercado que continua existindo, a advocacia trabalhista não acabou, ela mudou um pouquinho agora durante a pandemia, porque boa parte dos contratos que haviam foram revistos, mas é fato
que não há uma ampla atuação no âmbito trabalhista, porque as pessoas estão muito mais cautelosas antes de ajuizar uma reclamatória. Há alguns anos atrás, pelo menos aqui em Curitiba, a grande advocacia do futuro era a advocacia criminal. Você tinha uma operação Lava Jato bombando em Curitiba, com fases novas sendo deflagradas a todas as semanas. Os advogados, não só de Curitiba, como da capital de São Paulo, de Brasília, do Rio de Janeiro, já tinham mais clientes que eles conseguiriam atender, com conflitos de interesse, precisando, né, delegar, encaminhar os seus clientes para uma atuação, e aí jovens advogados criminais conseguiram crescer muito rapidamente. Essa é uma realidade que não existe hoje mais, nem em Curitiba, diria talvez em lugar algum do Brasil. Mesmo nessas operações que eu mencionei que estão ocorrendo aí no interior de São Paulo, principalmente em Araçatuba, em Birigui, a gente percebe grandes organizações criminosas sendo alvo dessas operações, mas não há aquela bonança de casos que havia em Curitiba nos períodos entre 2014 a 2016, 2017. A legislação mudou, tudo mudou, o juiz mudou, e isso fez com que essa operação mudasse. Então, a gente tem que ouvir as pessoas mais experientes, isso é algo fundamental, há muito a ser ganho ouvindo uma pessoa mais experiente, mas nós temos que ser críticos porque o que funciona no passado pode não funcionar no futuro. E aqui um exemplo muito clássico. Durante muito tempo, ou durante algum tempo, enfim, o que dava dinheiro era abrir uma lojinha de iogurte congelado ou de paleta mexicana. Isso entrou, tomou o mercado muito rapidamente e, de repente, aquilo saturou e deixou de existir. Então, tomem cuidado com moda. Então, o que dá dinheiro hoje é LGPD, o que dá dinheiro hoje é compliance, o que dá dinheiro hoje é investigação defensiva. Cuidado com a moda, a gente sempre tem que estar atento, olhar para a tendência, principalmente saber o que o cliente está procurando, a gente vai onde está o cliente. A gente não fica lá sentado na nossa sala esperando que o cliente chegue até a gente. Existem regras na nossa profissão de captação de clientela, publicidade irregular, mas quando eu digo ir até o cliente, não é sair ligando, cliente, cadê você? É compreender o mercado e saber onde está a demanda. E aí eu oferecer o serviço que está em demanda. Isso é algo fundamental e é absolutamente ilícito, de acordo com as regras deontológicas que regem a nossa profissão. Então, cuidado para não entrar na moda da paleteria, ou o que está abrindo em todo lugar hoje, imagino que aí não seja diferente do que está acontecendo aqui, essas cafeterias, lojinha tipo de coffee que abre uma em cada esquina. É ótimo, é uma delícia, a gente vai estar na moda, mas isso tem um prazo. Quem sabe daqui a um tempo, algumas delas fechem. Quem sabe daqui a um tempo, somente algumas delas sobrevivam. E nós precisamos estar sempre nos reinventando, sempre à frente da curva, sempre em busca da próxima curva, porque o nosso objetivo aqui é continuar sendo relevante. E para que a gente continue sendo relevante, uma coisa fundamental que nós precisamos fazer é causar impacto. Quando a gente vai atuar em prol de um cliente, o que a gente precisa tentar fazer? Entregar não só aquilo que ele quer, como também aquilo que ele precisa. É preciso a gente se conectar com a situação, ser um especialista em pessoas para compreender qual é a dor, qual é o sentimento que aflige o cliente naquele caso e concentrar as nossas energias para entregar justamente aquilo. E gostaria de lembrar a vocês que a propaganda é a alma do negócio e não há propaganda melhor do que aquela que é feita boca a boca. Um cliente satisfeito, ele vai te recomendar para 2, para 3, para 4 pessoas. Agora, um cliente insatisfeito, ele vai maldizer você, o seu trabalho, o seu escritório, para 15, para 20, para 30 pessoas. Então, é muito importante a gente entender que
Apesar de nós termos um compromisso fundamental com o direito, com a Constituição, com a própria profissão da advocacia, nós existimos como um meio de alcançar os objetivos dos nossos clientes, dentro da lei, dentro das normas éticas. Mas nós devemos sempre buscar satisfazer, deixar o cliente satisfeito com o nosso trabalho, e por isso é importante ser franco, ser leal e dizer, cliente, olha, você está me procurando aqui, mas analisando a jurisprudência do tribunal, analisando a lei, analisando a doutrina, não tem como entregar isso que você está me pedindo. O seu pedido é algo inviável. O Eduardo Couture dizia que o advogado é o primeiro juiz da causa. Então, a avaliação dele é fundamental e nós temos que tomar muito cuidado para não entrar em aventuras jurídicas, né? E levar o nosso cliente a bordo de aventuras jurídicas que possam expor ele e a gente prometer ganho de causa, prometer mundos e fundos para os nossos clientes, pode ser uma canoa furada. Então, a minha abordagem sempre é uma abordagem pela honestidade e pela franqueza, sempre. Outra coisa fundamental, nunca tenha uma resposta de bate-pronto. Alguém te faz uma pergunta, geralmente a pergunta mais rápida, ou melhor, a resposta mais rápida, a resposta mais fácil, costuma estar errada. E se ela não estiver errada, ela pode estar no mínimo incompleta. Eu brinco aqui no meu escritório que não existe consulta jurídica ao vivo e a cores. O cliente traz a pergunta, você diz muito obrigado, em uma semana eu te retorno. Tem urgência? Em 24 horas eu te retorno. Tem muita urgência? Em 2 horas eu te retorno. Mas sente, abra um livro, consulte a jurisprudência, converse com um colega. O trabalho em equipe é fundamental. Se vocês não têm, eventualmente, um colega mais velho, mais experiente com quem conversar, converse com um colega de turma, converse com um sócio, ainda que vocês não formem uma sociedade. É muito legal esse trabalho em equipe, pois há muito mais oportunidades de trabalhar em bons casos, estando junto com outras pessoas, isso aumenta a tua exposição e aumenta também a tua capacidade crítica reflexiva. O advogado lobo solitário é um advogado que já não existe mais, pelo menos não da maneira como era antes, né? Eu acho muito importante ter um bando que possa trabalhar junto, trocar experiências, cada um com o seu escritório, cada um com os seus clientes, mas unidos ali num espírito comum para a discussão de casos. Hoje, os meus melhores amigos são os que pertencem ali ao meu grupo de WhatsApp. Nós somos em 5 advogados, que todos os dias sai uma decisão do tribunal, todo mundo comenta, sai uma jurisprudência nova, todo mundo tira sarro, faz brincadeira, mas a gente está sempre ali, sempre atrás. E quando surge, por exemplo, um caso que eu não consigo atender sozinho, é sempre um desses amigos que eu chamo para atender comigo. Então, isso é sempre uma experiência muito legal. Então, converse com as outras pessoas, faça sempre, duvide sempre das tuas próprias conclusões. Isso vai fazer com que você consiga dar respostas melhores e vai te tornar um profissional diferenciado dentro do mercado. A gente não é autoridade, ninguém é professor de Deus. E aqui entra um ponto muito legal. Como que a gente se destaca? A gente se destaca sendo diferente. A gente não pode fazer simplesmente aquilo que todo mundo está fazendo. Não dá para ser maluco e tentar fazer uma coisa que ninguém está fazendo. Mas em tudo aquilo que a gente fizer, é importante dar o teu toque pessoal. Então eu escolho muito bem tudo aquilo que eu faço. As minhas petições, elas costumam ter a minha cara. Eu uso a minha própria linguagem, eu tenho a minha própria redação, eu tenho termos que eu gosto, termos que eu não gosto, autores que eu cito, autores que eu não cito. E tudo aquilo que eu faço de uma maneira genuinamente minha. Tanto que eu brinco, que os advogados que vêm trabalhar comigo, os meus alunos, quando vêm fazer estágio comigo, eles aprendem um pouco a ser como eu. Eles precisam aprender a escrever como eu, porque nada aqui do meu escritório sai que não tenha a minha cara, que não tenha o meu selo de aprovação. E isso vai muito da nossa personalidade, quer dizer, é muito importante ser autêntico nessa hora. Você vai sentar para conversar com o cliente, não tente fingir ser alguma coisa que você não é. Isso não gera confiança, isso não forma uma conexão forte, não gera rapport. Então, ser você,
Ser sincero já vai garantir que você seja diferente de qualquer outra pessoa. Isso é algo muito legal, é algo muito importante, né? Nem todo mundo vai te contratar, mas quem te contratar vai te contratar porque você é você. Isso não tem preço. E por último, e talvez mais importante, a advocacia, ela é, evidentemente, né, uma profissão, ela é um meio de garantia da subsistência, mas não existe a advocacia que é vista única e exclusivamente como um trampo. Um dos mandamentos do advogado, diria talvez o mais importante mandamento do advogado, do professor Eduardo Couture, é: ama a sua profissão. Pode parecer uma coisa meio piegas, né? Um papinho de coach, mas é fundamental a gente vir todos os dias trabalhar no escritório, né, convicto de que a gente está fazendo algo que a gente quer estar fazendo. É o que faz, por exemplo, que eu fique no escritório até 10, 11, né, meia-noite, às vezes até as 2 da manhã, e lógico que a gente sai cansado, lógico que é difícil, nem sempre as conversas com clientes são agradáveis, nem sempre os julgamentos são agradáveis, a gente perde muito, a gente se estressa muito, a gente tem muita raiva, né? Mas ao fim e ao cabo, lembrando por que a gente está fazendo o que a gente faz com que isso vale a pena, em alguma medida, e eu penso que isso não tem preço. Então, eu gosto muito do mandamento 10 da advocacia, né? Amar a profissão trata de conceber a advocacia de tal maneira que, no dia em que teu filho te pedir conselho sobre seu destino ao futuro, consideres uma honra para ti propor-lhe que se faça advogado. Eu acho isso muito legal. Eu, hoje, à tarde, um pouco antes da palestra, tive a oportunidade de conhecer o meu afilhado. Ele nasceu há 2 dias, é filho do meu sócio, o Matheus. E pensar, né, em um dia poder dizer a ele: Matheus, seja advogado, e dizer isso com orgulho, é uma coisa que não tem preço. Significa que eu gosto realmente do que eu faço. Há meses que é muito bom ser advogado, há meses que não é tão bom, mas eu sinto nisso tudo uma estabilidade grande, e sempre recomendo, né, aos meus alunos que, se eles não sentirem vocação por outra carreira pública, porque isso existe, né? Eu tenho alunas que serão excelentes, para meu desespero, eu tenho alunas que serão excelentes procuradoras da República, eu digo isso a elas, né? O dia que elas estiverem atuando do outro lado, eu vou ter muita dificuldade de vencê-las no tribunal. Mas, então, porque elas são pessoas vocacionadas, né? Mas, na maior parte dos alunos, eu sempre recomendo, eu estimulo o exercício da advocacia, porque uma coisa eu garanto, né? Nunca temos dias monótonos. Isso é algo muito legal. Então, quero aqui mais uma vez agradecer ao convite que me foi feito para palestrar aqui na FEMA. Quero dizer que eu estou à disposição de vocês, né, tanto no e-mail, nas redes sociais. Eu mantenho um canal aqui no YouTube, eu vou dar um alô aqui no chat daqui a pouco, Guilherme Brenner Luquezzi, em que eu divulgo algumas palestras, aulas. Convido vocês para assistirem aqui aos vídeos que eu gravo e me colocar inteiramente à disposição de vocês para responder perguntas, enfim. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhando a coisa que eu mais amo na vida, que é a advocacia, com vocês. Só um momentinho, por favor. Agora voltamos todos. Muito obrigado, professor Guilherme, pelas palavras. Acredito que posso falar em nome dos demais aqui presentes e também em nome dos outros professores, que foi brilhante a forma como foi colocado. Os alunos se manifestaram sempre muito positivamente no chat, e logo, logo vamos poder compartilhar aqui algumas perguntas que foram lançadas lá, para que a gente pudesse dialogar agora aqui na parte final. Acho que nunca vi, pessoalmente falando, alguém que conseguisse colocar com tamanha clareza essa dificuldade, mas ao mesmo tempo essa paixão
por realizar a profissão da advocacia. Então, isso é algo que com toda certeza motiva muito, tá? Mas antes de passarmos aqui as perguntas, eu questiono aqui o pessoal do diretório se temos mais alguma consideração a fazer, ou eu já posso compartilhar em tela a primeira pergunta. Professor, passa as perguntas para o nosso palestrante e aí em seguida a gente faz umas considerações finais, tanto eu quanto a Pamela, tudo bem? Então tá ótimo. Então, caríssimos, Dr. Guilherme, eu consigo compartilhar aqui então na tela as perguntas que foram feitas por nós lá no chat do YouTube. E a primeira foi uma pergunta feita pelo aluno Tárcio Campos. Ele diz o seguinte: boa noite. Há advogados já experientes que atuam na assistência judiciária da OAB. O senhor acredita que seja um demérito atuar na assistência por um longo tempo na carreira? Boa noite, Tarso. Muito obrigado pela pergunta. Eu não considero que seja um demérito, pelo contrário, né? A advocacia dativa é algo muito nobre. Eu atuei durante muito tempo na advocacia dativa, no Tribunal do Júri, nas varas criminais aqui de Curitiba. É algo que eu sempre gostei muito de fazer e que hoje eu deixei de fazer por 2 motivos, né? Porque, felizmente, eu agradeço a isso, o meu tempo é escasso, e por outro motivo, há muitos advogados que precisam dessa atuação. Eu não sei como funciona aí no estado de São Paulo, mas aqui no Paraná, essa é uma atividade remunerada. O estado custeia, tem uma tabela, ela é um pouquinho menor que a tabela do particular, mas o estado do Paraná custeia essa atuação. Então, como tem uma lista com rodízio, eu prefiro não disputar mercado com quem está precisando. Mas eu considero isso algo bastante nobre, mas eu só deixo uma ressalva, e foi muito legal você ter mencionado isso, porque é algo que eu falo sempre nas minhas palestras na OAB. Essa advocacia, ela é muito boa para nós ganharmos experiência, a gente ganha cancha, mas, ao mesmo tempo, ela é algo que deve ser feito com responsabilidade. Não é laboratório de experimentos, porque a gente está lidando com a vida de seres humanos lá. São pessoas com casos reais, com problemas reais, que estão sendo atendidas. Então, eu recomendo muito esse serviço, principalmente início de carreira. Isso, falo, né, de mim e de amigos, isso salva a vida, né, no início da carreira, e é muito importante, mas precisa ser feito com responsabilidade. Na advocacia dativa aqui no Paraná, eu tenho visto cada barbaridade que me dá vergonha. Os advogados que só estão preocupados com o número de casos em que estão atuando para poder mandar a fatura depois para a procuradoria. Isso é inadmissível. O bom é que o mercado ele controla esse tipo de profissional, não terão carreiras longevas. Mas, dito isso, pelo tempo que vocês puderem desenvolver essas atividades, isso não é demérito algum, pelo contrário. Maravilhoso, professor. Temos agora também uma pergunta da aluna Ellen, compartilhando aqui na tela para que todos possamos ler. Ela diz o seguinte: boa noite. O senhor considera um advogado recém-formado, já com prova da OAB, abrir seu próprio escritório, né? Como seria, né? Seria uma responsabilidade por falta de experiência? O que o doutor acha desse momento da vida do aluno recém-formado? Esse é um momento mágico, né? Porque a gente não sabe muito bem para onde que nós vamos. Se existe a possibilidade, porque abrir o escritório, ele pode ser algo a baixo custo, mas isso vai exigir, digamos assim, uma reserva financeira, porque nos primeiros meses a gente provavelmente dificilmente, ou nem sempre, conseguiremos ter honorários que custeiem, né, as nossas necessidades mensais. Então, para aqueles que podem, eu acho ótimo. Quanto antes você se coloca no mercado, né, divulga a sua marca, o seu timbre, a sua logo, isso coloca na frente, né? Mas não há demérito algum e nada impede. Eu levei 10 anos para abrir o meu escritório com o meu nome, né? Antes disso, trabalhei em outros, fui sócio de outros, trabalhei no público, porque aquilo fazia sentido para mim e porque eu também tinha as minhas contas a pagar. Então, cada um sabe de si, mas eu não diria que é uma irresponsabilidade. Pelo contrário, eu tive colegas que abriram o escritório logo no primeiro ano. Eu tinha, de fato, alguns colegas que tinham boas condições para isso, mas outros nem tanto, e 10 anos depois eu vejo que eles estão bem. Mas todo mundo sofre um pouquinho no início. Não é fácil abrir escritório de advocacia, é para os corajosos.
Realmente para os corajosos, realmente para os corajosos. Bom, eu atuo na advocacia pública, então não tenho um escritório tão desenvolvido assim, mas tempos atrás fui convidado e aí por questões também das aulas e etc, não acabei não aceitando, mas quem iniciou naquela oportunidade realmente entrou com muita fé, com muita determinação para conseguir fazer tudo funcionar. Realmente foi uma missão muito árdua para aqueles que começaram. Temos aqui mais uma pergunta ainda, doutor. Agora peço desculpas aí, mas o nosso participante usa um apelido, então não vou saber pronunciar isso adequadamente, mas a pergunta acho que é compreensível facilmente. O que o doutor acha da divulgação do trabalho do advogado nas redes sociais como forma de captar clientes? Eu acho válido, desde que você tem que saber com quem você está falando. Eu acho muito interessante. Eu tenho uma presença ativa nas redes sociais, eu não sei o que de fato eu pude converter para o meu escritório lá. Lógico que divulgando as palestras, os eventos, dentro, né, da moderação e da sobriedade que rege a publicidade profissional de advocacia, a gente consegue mostrar um pouquinho do trabalho do escritório. Isso gera aquilo que os especialistas chamam de autoridade. Né, as pessoas que quiserem conferir o que você está fazendo sabem que você não caiu do caminhão, você é uma pessoa que existe e tem, né, uma atuação profissional. O quanto isso de fato vai converter, quer dizer, patrocinar um post no Instagram com a logo do escritório, talvez sirva, né? Costuma-se dizer que o negócio ele sai quando a necessidade encontra a lembrança. Então, você se fazer lembrado é fundamental. Mas é muito mais importante você estar onde está o potencial cliente. Então, é importante ir nos lugares, ir nos eventos, conversar com as pessoas, para fazer com que elas saibam que você advoga, em que área você advoga. Mas eu não vejo problema, né, em fazer divulgação nas redes sociais. Perfeitamente. E temos ainda mais uma última pergunta, doutor, que essa aqui tem talvez uma intenção já de um desenvolvimento mais para o lado empresarial, como o doutor comentou durante a apresentação, que vem justamente no seguinte sentido. Quais seriam, então, as vantagens de compor uma sociedade de advogados? Eu diria hoje, José Reinaldo, que não é impossível, mas é muito difícil advogar sem estar numa sociedade de advogados. Nem que seja uma sociedade individual da advocacia, que hoje a legislação permite. Por quê? Por conta do regime tributário. Isso está sujeito à mudança, o Ministério da Economia está tentando de algum modo mudar isso, mas atualmente, né, o advogado que atua, digamos, de maneira autônoma, primeiro que ele precisa ter inscrição municipal na prefeitura. Então, ele tem que custear um alvará para tanto, para poder emitir RPA. E o recibo de autônomo, ele tem uma tributação de 22,5%, mais o recolhimento de INSS. Então, uma parcela substancial dos teus honorários ficam retidos por o erário público. Na sociedade de advogados, se ela estiver inserida no regime simples, ainda seja uma sociedade individual da advocacia, a tributação é infinitamente menor. A gente está falando de algo em torno de 4%, 5% no começo. Né? Aí, dependendo do teu faturamento, isso pode subir até chegar em 14%. Que mesmo no teto, né, advogados com faturamento milionário não pagam tanto tributo quanto aqueles que optam pelo regime autônomo. Então, uma primeira vantagem estrutural é essa. Tem a dificuldade, né, de ser obrigatória a contratação de contador, mas eu não sugiro nunca a informalidade, porque ela pode custar mais barato no começo, mas na minha experiência, esse é o barato que custa caro. Né? O leão sempre fica com o seu quinhão, essa me parece ser uma realidade inolvidável hoje. A grande questão é, trago outras pessoas para dentro da minha sociedade? Isso é muito pessoal. Isso é muito pessoal. E tem vários modelos diferentes, por exemplo. Né? É bacana eu ser sócio de uma pessoa que atua na mesma área que eu? Talvez sim, se vocês tiverem perfis diferentes. Um tem o perfil mais de arregaçar as mangas e trabalhar. O outro tem o perfil mais comercial, de ir a público, conhecer gente, de fato conquistar os clientes. Isso é bacana, isso funciona. Eventualmente, a gente pode trabalhar em áreas distintas. Né? Você tem um trabalhista junto com o empresarial. Dá match, porque são áreas correlatas e que os clientes podem ser os mesmos. Né? Eu acho isso muito interessante, mas é uma escolha pessoal.
Quando eu montei o meu escritório, e essa é minha história, talvez ela não sirva para mais ninguém, né? Eu comecei como uma sociedade individual, agreguei um advogado à minha equipe e hoje ele é meu sócio. Não é uma sociedade 100% paritária, né? O escritório continua tendo, digamos, o meu nome, mas o regime societário ele é bacana. Quando eu ganho mais, ele ganha mais também. Né? Então, essa fórmula precisa ser encontrada e ela tem que funcionar, porque a sociedade é um casamento. E quem tem sócio tem chefe. Se você não quer ninguém controlando aquilo que você faz, o ideal é você advogar sozinho, ser dono, ser chefe sozinho. Mas se você trabalhar bem com outras pessoas, a sociedade é bacana. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em um escritório em que eu tinha outros 6 sócios. Era uma dinâmica bem diferente daquela que eu tenho hoje. E era muito legal, porque todo mundo podia se meter no do outro. Isso tem prós e tem contras, e a gente tem que fazer aquilo que faz sentido para a gente. Lembra de uma das dicas que eu dei a vocês, né? É preciso ser diferente, e ser diferente implica ser você. Então, é preciso fazer aquilo que é bom para nós. Excelente. Doutor Guilherme, ó, eu agradeço, né, a tudo aquilo que nos foi ensinado hoje. O brilhantismo é evidente. Só tenho, assim, agradecimentos a realizar e faço uma parte aqui em nome do professor Fernando Sá, que estava conosco compondo a mesa no início, mas que teve um outro compromisso inadiável e não pôde permanecer conosco aqui até o final. Então, em nome, né, do professor Fernando, renovo os agradecimentos em nome da coordenadoria do curso de Direito, da própria FEMA, né, sinta-se sempre muito amigo de nossa casa, esteja sempre presente quando desejar, e esperamos que tudo possa acontecer no futuro com a nossa presença ao vivo mesmo, quanto pessoas, num auditório lotado, porque eu acredito que a nossa faculdade receberá mais uma vez a presença do doutor de braços abertos no futuro. Mas antes de encerrarmos, eu devolvo a palavra aos nossos membros do diretório acadêmico para as considerações finais. Obrigado, professor Hilário. Boa noite a todos novamente. Professor, doutor Guilherme, uma honra tê-lo conosco hoje, viu? Como falei nos bastidores, a gente tem observado o seu nome faz muito tempo, e até respondendo a sua questão sobre as redes sociais, o senhor pode ter certeza que as redes sociais do senhor são muito ativas e que te atraem não só clientes, como pessoas que gostam muito do seu trabalho. O seu livro, Punindo a Culpa como Dolo, é um livro sensacional, um livro incrível e, inclusive, o senhor pode ter certeza que daqui a uns anos vai ser um clássico aí do direito penal brasileiro, viu? Porque é muito bem escrito, sensacional, sem palavras. Agradeço muito as palavras do senhor hoje pra gente, principalmente a gente. Eu vou até falar aqui na experiência minha e da Pamela, que a gente está no 5º ano, a gente faz o AB daqui 10 dias, e a gente não sabe muito bem o que vai fazer da vida daqui a um tempo, com a possível aprovação, e pode ter certeza que tudo que o senhor falou ajudou muito a gente e vai fazer a gente refletir muito sobre o nosso futuro dentro ou fora da advocacia, aí vai da vontade de cada um. Antes de eu tecer meus comentários finais, eu vou passar a palavra para a Pamela, que é aniversariante do dia, inclusive hoje. Então, parabéns aqui publicamente para você, Pamela. Faça seus comentários, depois eu volto rapidamente para a gente encerrar. Obrigado mais uma vez. Bom, eu acho que não tem muito o que acrescentar, o Mota já falou, assim, é uma honra ter o Luquezzi aqui com a gente. Tanto ele quanto eu somos grandes fãs do seu trabalho, né? Inclusive, utilizei a teoria da segredo deliberado no meu próprio TCC. Foi uma honra ter você aqui com a gente. Espero que possa voltar mais vezes para a FEMA, para agregar os alunos que vão entrar, os que já estão. Gostaria de agradecer agora, em nome do diretório acadêmico, o professor Hilário, o doutor Luquezzi, o Fernando Sá e o professor Tertuliano, que foram você hoje como nosso palestrante convidado, incrível. Os professores aqui com a gente, como já está terminando aqui, a gente está nesse filme nostálgico, eu acho que não tinha como ser melhor. O apoio que vocês deram para a gente, sempre incentivando, sempre apoiando e abraçando as nossas ideias, que às vezes a gente resolve as coisas assim de última hora, vocês, não, vamos fazer sim. Eu acho que isso foi muito importante para a gente. E, bom, o Mota vai terminar aqui, eu não vou querer pegar a parte dele ali, mas
por mim, agora é só esse o meu muito obrigada a vocês. É isso. Passo de novo a palavra para o Lucas, para ele ter seus comentários finais. Obrigado, Pamela. Pessoal, então essa é a nossa última palestra enquanto gestão do diretório acadêmico, então eu queria aproveitar o espaço para fazer aqueles agradecimentos especiais. Queria agradecer mais uma vez ao Dr. Guilherme Lucchesi, que cedeu espaço, o tempo dele para estar aqui conosco hoje, mostrando um pouco da experiência dele como advogado. Em nome dele, eu agradeço todos os palestrantes que estiveram conosco nesses últimos 2 anos. A gente teve o Marlos, que é amigo do Dr. Lucchesi também, que esteve recentemente conosco no dia do advogado. Teve tantas palestras que eu não vou lembrar nem o nome de todo mundo. Se eu for lembrar o nome de todo mundo, eu vou ficar aqui 1 hora falando, porque a gente fez palestra pra caramba. Eu queria agradecer imensamente os membros do diretório acadêmico que compuseram essa direção comigo. Então, queria agradecer a Pamela, que inicialmente era coordenadora cultural, e em seguida assumiu a vice-presidência, uma vez que o Henrique, que era o nosso vice-presidente, resolveu virar médico e abandonou a gente. Queria agradecer também o Juan, que é o nosso secretário. Queria agradecer a Beatriz Molina, que é responsável por todas as artes que o diretório acadêmico fez. E aí a gente tem a Mariellen, que futuramente, aí, bem possivelmente, vai ser vice-presidente do diretório acadêmico. Nós temos o Gabriel Cavina, nós temos o Vitor Frazão, nós temos o Rafael, que é o meu tesoureiro, que cuida do nosso dinheirinho, a Lara, que também é nossa tesoureira e cuida do nosso dinheirinho, a Renata, o Caio e o Tércio, todo esse grupo de pessoas que esteve conosco aí durante esses últimos 2 anos, meu muito obrigado. A gente não teria conseguido fazer muitas coisas se não fosse pelo apoio, pelo suporte, pelo trabalho conjunto. Uma pessoa não faz nada sozinha, ela sempre faz tudo em sociedade, e é por isso que a gente vive em sociedade. Queria agradecer também à FEMA, e aí estendo meus cumprimentos ao professor Fernando Sá, que assumiu a coordenação da FEMA logo que a gente assumiu também a gestão do diretório acadêmico. Sempre foi um grande parceiro, sempre foi um amigo de abraçar as nossas ideias, de às vezes frear as nossas ideias, que eram muito altas, e ele chegava e, pessoal, peraí, vamos repensar um pouquinho aqui, vamos ver o que é possível, o que não é possível. Brilhante o seu trabalho também à frente da coordenação do curso, professor Fernando, apesar de não estar presente. Agradeço muito todo o suporte durante esses últimos 2 anos. Estendo os agradecimentos, e se eu falar de todos os professores, eu não vou estar sendo injusto, porque absolutamente todos ajudaram a gente com palestras, com livros, com consultas, com absolutamente tudo, mas um outro especial agradecimento é ao professor Dr. Tertuliano, que é o professor que dá o nome ao diretório acadêmico, juiz federal aqui de Assis. Muito obrigado também pelo seu apoio nesses últimos 2 anos. E o nosso 14º membro do diretório acadêmico, que eu nem considero mais professor, que é o professor Hilário, sempre o nosso bombril, nosso 1001 utilidades. Se não fosse o Hilário, o diretório acadêmico não existiria, viu, gente? Porque o que ele fez pela gente nesses últimos 2 anos, em termos de ajuda nos bastidores, não está escrito. Considero o 14º membro, mas você permanece para a próxima gestão, viu, Hilário? E é com isso que eu passo a palavra para o Hilário, daí é um último recadinho para vocês. A gente vai sortear 2 vademecums durante essa semana no nosso Instagram do Diretório Acadêmico, então segue a gente lá, @d.a.direitofema, beleza? E é isso, gente. Muito obrigado, principalmente a vocês, alunos, que acreditaram no nosso trabalho. Votem dia 20 de outubro, temos eleições ao diretório acadêmico, chapa única, só votar sim ou não. Dê uma forcinha para o pessoal que quer continuar o trabalho aí. E é isso. Boa noite para vocês. Então tá ótimo. Lucas, obrigado sempre pelos elogios. Eu tento colaborar com as minhas limitações, que são muitas, mas sempre fico muito agradecido e envaidecido pelos elogios que recebo. E eu tenho sempre o privilégio de poder estar com vocês e com figuras tão ilustres quanto o Dr. Guilherme, que esteve aqui conosco hoje. É uma oportunidade única para mim estar próximo de pessoas tão importantes e que, com toda certeza, eu me engrandeço pessoalmente a cada dia, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, agradeço a todos os presentes até esse nosso horário, pelo tempo que estiveram conosco. Tenho certeza que tudo aquilo que foi discutido aqui será de enorme valia. E, no momento, eu retorno todos nós, né, para o nosso ambiente dos bastidores e peço que todos aqui permaneçamos conectados até que a transmissão se encerre, para que a gente possa alinhar aqui os detalhes finais entre nós já nos bastidores mais uma vez, tá bem? Então, um abraço a todos os presentes, nos vemos e essa gravação ficará disponível para aqueles que estiverem aí online. Não se esqueçam, os alunos, de preencher a lista de presença, que o link já foi divulgado. Um abraço, boa noite.